Som. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto, né? Louvado seja Deus pela tua presença neste lugar nessa noite. Eu acho que hoje nós não temos visitantes, né? E hoje pela manhã tem uma visitante? Não, a Kênia já não é mais visitante, veio na sexta-feira, né? Culto de libertação, a família. Inclusive o culto de libertação, sexta-feira, foi fogo puro, né, irmãos? Quem não tem vindo, tem perdido, né? Deus tem movido de maneira assim, bastante intensa, de maneira bastante forte, trazendo cura, libertação, não só nas questões físicas, mas principalmente nas questões espirituais da nossa vida. Então, você que tem situações a serem resolvidas diante de Deus, e que está difícil, a luta está difícil, vem culto de libertação na sexta-feira, né? Hoje nós vamos pensar aqui um pouco sobre um texto que é bastante complexo na Bíblia, que é o pecado de Davi, né? O momento quando o profeta Natan é enviado a Davi para falar com Davi sobre o seu pecado. E a gente não gosta muito de falar sobre pecado, né? Mas às vezes é necessário. E eu quero colocar para você o seguinte, que muitas vezes o que vai definir você como um crente vitorioso não é o fato de você não falhar, mas é a maneira como você se levanta depois que você falha, porque falíveis todos nós somos, e muitas vezes nós precisamos nos levantar, né? Nos levantar diante das situações que às vezes nós enfrentamos, passamos, e situações que às vezes são geradas pelas nossas próprias mãos, que trazem muitas vezes aquela sensação de derrota, né? Mas que também nos ensina que é possível aprender, crescer e se colocar em pé de novo. Amém? Então abra sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12 é o texto que fala desse momento na vida de Davi, quando Deus levanta um profeta e manda o profeta falar com Davi. Com certeza Deus tem propósitos a serem estabelecidos, ensinamentos a serem ministrados no nosso coração aqui nesta noite, dentro dessa palavra. 2 Samuel capítulo 12. Quem achou diz amém. Amém. Queridos, eu vou estar lendo aqui, os irmãos, por favor, acompanhem aí com as suas Bíblias abertas. Então diz assim a palavra de Deus: E o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste,
e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, os teus olhos, perante os teus olhos, sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Queridos, esse texto aqui é um texto bastante forte, né? Fala do momento quando Deus ele vai tratar com Davi sobre o seu pecado de adultério, que começou lá atrás, quando Davi ele não quis ir à guerra, quando os reis vão à guerra. Em outras palavras, Davi, no capítulo 11, era a época dos reis irem à guerra, mas Davi falou: eu não vou ficar em casa, ficar descansando, né? E ali, na ociosidade do palácio, ele acabou do terraço, vendo a mulher de Urias, a desejou, a tomou, né? E teve relações com ela, e ela ficou grávida. E para resolver o problema, ele tentou criar várias situações para resolver um problema que ele criou. E uma das situações que ele tentou, vamos dizer assim, realizar, foi trazer Urias de volta da batalha, para que Urias viesse, se deitasse com a sua mulher, e assim então, vamos dizer assim, seria justificada a gravidez de Batseba. Só que Urias, olha só a fidelidade de Urias, irmãos. Urias veio, ficou à porta do palácio e não foi para sua casa. E aí perguntaram para ele: mas por que você não foi ver a sua mulher? Por que você não foi para sua casa? E ele disse: os soldados do rei estão em batalha, o meu rei está em batalha com outro exército, e eu vou para minha casa descansar? Jamais, vou ficar aqui na porta guardando o palácio do rei. Olha só a fidelidade deste homem, né? Um homem que foi fiel até o fim, né? E aí o que aconteceu? Não teve jeito, ele voltou para a batalha, e Davi então pediu para que o capitão Joabe colocasse Urias na frente da batalha, onde o pau estava quebrando, onde a guerra estava acontecendo de uma maneira mais forte, para que ele fosse morto. E assim aconteceu. E aí Davi acabou então ficando com a viúva de Urias, a Batseba. Só que o que aconteceu, irmãos? Vocês acham que Davi, depois de tudo isso, ele estava bem por dentro? O que os irmãos acham? Dentro dele estava tudo tranquilo, tudo em paz? Não estava, irmãos. Quando você lê o Salmo 32, por exemplo, é um salmo relacionado a essa situação, você vê que Davi, ele estava angustiado, ele não conseguia dormir de noite. A Bíblia diz que ele colocava a cabeça no travesseiro e o sono não vinha. Ele escreveu sobre isso, dizendo que a mão do Senhor pesava sobre ele. Então, de modo que a sua alegria se tornou em sequidão de estio. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: a minha alegria foi embora, acabou a minha alegria, acabou a minha paz, a angústia tomou conta do meu coração. Tipo assim, ele estava fazendo as coisas que ele tinha que fazer, mas não tinha mais alegria, não tinha mais contentamento na alma. A paz dele foi tirada. Por que, irmãos? Porque o pecado lhe rouba a tua paz. O pecado lhe tira a tua alegria. O pecado, ele vai matando você de dentro para fora. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor desceu aonde eles estavam, e ele perguntou para Adão: Adão, onde você está? Porque Adão se escondeu atrás de folhagens. Vocês irmãos lembram, né? Mas Adão se escondeu atrás de folhagens. E aí Deus perguntou: Adão, onde é que você está, meu jovem? A gente sempre bate um papo, né? Eu desço aqui, a gente conversa. E ele falou: Senhor, eu percebi que eu estava nu. Ou seja, o pecado fez ele se esconder de
de Deus. Às vezes a pessoa, quando ela está em pecado, ela começa a se esconder de Deus, ela começa a fugir de Deus, ela começa a fugir de tudo aquilo que está relacionado a tudo aquilo que representa Deus. E é triste quando a gente vê que as pessoas, por situações relacionadas ao pecado, elas começam a se afastar de Deus. E é isso que o pecado faz, irmãos. O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Só que aqui no capítulo 12, essa situação toda começou a se resolver na vida de Davi, porque a palavra de Deus diz que Deus levantou o profeta Natã, e mandou o profeta ir lá falar com Davi, para que as coisas começassem a se resolverem, E aí eu quero pensar com os irmãos aqui sobre duas situações que esse texto nos traz. Primeiro são as percepções sobre Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus que nós servimos? Quem é esse Deus que se mostra disponível para cada um de nós, que quer desenvolver um relacionamento conosco, com cada um de nós, em Cristo Jesus? Esse Deus que se mostra disponível para caminhar conosco, para fazer parte da nossa vida, não só como um espectador, mas como alguém que vai agir ativamente na nossa vida. Quem é esse Deus? Quais são as percepções que esse texto nos traz desse Deus? A primeira percepção que esse texto nos traz, irmãos, é que esse Deus, que era o Deus de Davi, e que é o teu Deus, que é o meu Deus, que é o Deus de todos nós que estamos aqui hoje, é que esse Deus é um Deus que tem iniciativa. Amém? Ele é um Deus que tem iniciativa, no sentido de resgatar o seu servo das histórias tristes que muitas vezes são construídas no entorno da sua vida. Deus é aquele que tem iniciativa de resgatar os seus servos das histórias tristes que muitas vezes são construídas em torno de suas vidas, muitas vezes pelas suas próprias mãos. Porque muitas vezes histórias tristes começam a acontecer na nossa vida e nós muitas vezes somos os responsáveis por isso. Viu, igreja? Muitas vezes vivenciamos histórias tristes ou momentos de tristeza na nossa vida, de angústia, de sofrimento, e o pior de tudo isso é que nós muitas vezes somos os responsáveis dessas histórias, pelas nossas más escolhas, pelas decisões que tomamos, guiados pelos desejos da nossa carne, guiados pelas fraquezas que temos diante do pecado, e muitas vezes pelas fraquezas que temos diante do pecado, escolhemos situações erradas, escolhemos agir de forma errada, e com isso situações tristes acabam vindo sobre a nossa vida. Só que eu tenho uma notícia boa para você: existe um Deus que vai trabalhar para te tirar dessas situações. Amém? É interessante, irmãos, que o texto diz: o Senhor enviou Natã. De quem foi a iniciativa aqui, irmãos? Quem que tomou a iniciativa para resolver essa situação? Deus. Deus é quem toma a iniciativa. É Deus que vai atrás. É Deus que olha. É Deus que vê a situação. É Deus que começa a agir para que a situação seja resolvida. Irmãos, Davi, ele errou para com Deus, né? E por que esse Deus, ele tem essa iniciativa? Porque ele tem um amor incondicional. Ele tem um amor, irmãos, incondicional por aqueles que o servem, e movido por esse amor incondicional, ele toma a iniciativa de trabalhar em favor dessa vida, ou dessas vidas. Porque Davi, se nós formos analisar por mérito, em relação ao que ele estava vivendo naquele momento, via de regra, ele teria que ser desprezado, rejeitado por Deus, abandonado por Deus. Por quê? Porque ele traiu a confiança de Deus, sim ou não? Ele traiu a confiança de Deus, ele desobedeceu a Deus, ele falhou profundamente com Deus, e não foi só um tipo de falha,
foram duas falhas profundamente, vamos dizer assim, profundamente graves, né? É um adultério acompanhado de um assassinato, né? Então foram duas falhas que não eram qualquer falha, era uma falha profundamente grave. Então, se nós olharmos pelo mérito, se nós olharmos por essas situações, Deus teria que abandoná-lo, desprezá-lo, rejeitá-lo. Imagine você, alguém trai a sua confiança, alguém faz algo que fere profundamente o seu coração, alguém te trai em relação àquilo que você esperava que aquela pessoa fizesse, ela faz totalmente ao contrário. Você iria atrás dessa pessoa? Você iria buscar essa pessoa? Pois é, irmãos, eu tenho quase certeza, 100%, que você não iria. Só que Deus, Ele sabe amar quem anda errado. Deus sabe amar, não é quem anda errado, quem errou, ou quem caiu no erro. Deus sabe amar quem, por fraqueza, acabou falhando, por fraqueza, acabou caindo, por fraqueza, acabou se desviando da sua vontade. Deus não é que nem a gente, que abandona, que despreza, que rejeita. Ele, apesar dos nossos erros, Ele ainda continua nos amando. Ele continua vendo valor em nós. E se nós pararmos para avaliar, irmãos, a história de Davi nesse episódio, no seu relacionamento com Deus, de certa forma a história de Davi aqui é o retrato da história universal das nossas vidas como humanidade. Sim ou não, irmãos? Porque se nós olharmos para nós, antes de conhecermos a Cristo, todos nós estávamos perdidos no pecado, na mentira, né, na fornicação, muitos no adultério, outros, irmãos, em vícios, enfim, mas o Senhor nos amou a si mesmo. Amém? O Senhor nos amou. A Bíblia diz que o Senhor nos amou, nós ainda sendo pecadores. Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores, cheios de falhas, cheios de tendências erradas no coração, cheios de fraquezas, de imperfeições, mas amados por Deus. Talvez alguém diga, mas a minha vida não vale nada, eu sou uma pessoa tão errada, eu sou uma pessoa que tenho, toda hora eu acabo fraquejando, eu acabo errando, eu tenho muitas falhas, às vezes eu tenho mais falhas do que acerto, minha vida não vale nada. Eu quero dizer para você nessa noite, a sua vida vale muito para Deus. Deus ama a sua vida, e a sua vida é tida como algo de grande valor aos olhos de Deus. A sua vida é tida como algo de grande valor aos olhos de Deus. Irmãos, muitas vezes nós nos envolvemos em situações e traz algum tipo de situação de destruição sobre nós, mas o Senhor está lá para nos salvar, o Senhor está lá para nos resgatar. E eu vi uma história de um menino lá em Brasília, morador de Brasília, uma história verídica, não é uma ilustração, uma história verídica, que essa criança, eu não sei se era Teófilo ou Theo, mas quem contou a história chamou ele de Theo, poderia ser Theo ou poderia ser Teófilo, enfim, mas que esse menino com 2 anos de idade, ele caiu numa piscina e praticamente estava já quase que afogado. Os bombeiros chegaram, né, e conseguiram salvar o Theo, porque estavam bem próximos, né, da casa onde aconteceu, e enfim, fizeram todos os socorros que precisavam ser feitos e salvaram aquela criança daquela situação de afogamento que ela mesma talvez criou para a sua própria vida, né? Uma criança de 2 anos, uma piscina, né? Não tem entendimento, caiu lá dentro, enfim, mas ele foi resgatado daquela situação. Passado um tempo, irmãos, diz que, não sei se 1 ano, 2 anos, pegou fogo numa casa, né? Pegou fogo numa casa, e chegaram lá os bombeiros novamente, o pai tentando apagar o fogo com mangueira, e aí o pai falou, olha, lá no fundo, lá no quarto tem mais gente, e os bombeiros vão correndo lá no fundo e tal, quem que eles encontram lá? O Theo de novo.
Estava lá o Theo, dessa vez sendo socorrido do fogo. Primeiro foi socorrido da água, agora socorrido do fogo. Aí me faz lembrar lá de Isaías 43, né? Quando passares pelas águas, não te afogarás, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, agindo eu, quem impedirá, né? Então me fez lembrar até daquele texto. Mas o que eu quero dizer com essa história, que muitas vezes está no ser humano se envolver em situações de destruição, mas assim como aqueles bombeiros estavam ali para salvar, assim é Deus na nossa vida. Assim como o bombeiro, ele existe para salvar vidas, ele existe para socorrer pessoas que estão em situações que podem destruir suas vidas, assim é Deus na nossa vida todos os dias. Quantas vezes eu e você estamos tomando decisões erradas e Deus está lá? Muitas vezes nos livrando dessas decisões, muitas vezes trabalhando para a gente não sucumbir diante de decisões erradas que nós tomamos, porque fraquejamos, porque vacilamos. Não deveríamos vacilar, mas a carne falou mais alto, porque existem momentos que o crente desce na cruz, e quando ele desce da cruz ele faz besteira, mas está lá o nosso Deus agindo para nos livrar de nós mesmos. Amém, queridos? Quantos lembram de Jesus no Getsemane, quando os guardas do templo vêm para buscar a Jesus? De repente aparece o Pedro, e o Pedro saca da espada, e ele ergue a espada, e ele passa a espada e corta a orelha do soldado, do Malco, né? E a orelha do soldado cai no chão. Irmãos, sabe o que aconteceria ali se aquela orelha não fosse colada de volta no lugar? Pedro seria preso, Pedro seria morto. Mas por que ele não foi preso e por que ele não foi morto? Porque Jesus consertou aquilo que ele fez e que poderia trazer toda a destruição que não aconteceu sobre a sua vida. Ou seja, Pedro errou, mas Jesus consertou. Pedro falhou, mas Jesus não falha. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, às vezes nós falhamos, mas nós temos um Deus que não nos despreza quando falhamos. Ele tem amor para nos levantar, para tratar conosco, para nos colocar em pé novamente. Então, a primeira percepção que você tem que ter de Deus é que maior que os nossos erros é o amor que Ele tem por nós. Mas não queira se aproveitar desse amor. Ah, Deus me ama, então eu vou fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona, né? Deus conhece os nossos corações. Então a primeira percepção que nós temos que ter é que Deus, Ele sempre toma iniciativa, no sentido de agir e trabalhar para nos tirar das situações tristes que nós muitas vezes criamos para as nossas próprias vidas. Amém? Quantos estão me acompanhando aí? A segunda percepção, irmãos, que esse texto nos traz sobre Deus, é que o nosso Deus, presta atenção, Ele é um Deus que usa histórias para falar da nossa história. Ele é um Deus que usa histórias para falar da nossa história. Quando o profeta chega ali, o profeta não chega ali e fala: ó, Davi, você pecou, rapaz, você fez o que não devia. Foi isso que o profeta falou, irmãos? O profeta chegou lá e contou uma história. Ele chegou lá e falou: Davi, é o seguinte, havia um homem rico que tinha muitas ovelhas, que tinha muito gado, e um belo dia, né, e também havia ali nesse mesmo local um homem pobre, que não tinha coisa alguma a não ser uma cordeirinha, que ele tinha com todo carinho. Ela comia na sua mão, ela era cuidada pelos seus filhos, e essa cordeirinha era tratada como uma filha. Olha só, tinha um homem pobre, só tinha uma cordeirinha. E um belo dia um viajante veio visitar o homem rico, e o homem rico, ao invés de pegar das suas ovelhas ou das suas vacas, foi lá e matou a cordeira do homem pobre.
e serviu a cordeira para o viajante. Irmãos, naquele momento Davi ficou indignado. Ele disse: vive o Senhor, que esse homem é digno de morte. E ele julgou o homem e praticamente condenou o homem à morte, né? Só que depois que ele fala isso, vem a afirmação que abala o seu coração. O profeta diz: este homem é você. Aí ele cai em si. Mas primeiro ele teve que refletir sobre uma história que lhe foi contada. Sim ou não, irmãos? Ele teve que ver, ele teve que olhar para os personagens da história. Ele teve que ver ali quem foi prejudicado, quem foi o que prejudicou, quem foi o prejudicado, o que aconteceu. Ele teve que sentir no seu íntimo a dor daquele que foi prejudicado. Sim ou não? Ele teve que sentir intimamente a dor daquele que na história sofreu o prejuízo. E ali naquele momento então ele começa a se quebrantar. E eu quero dizer para você, querido, Deus é o Deus que usa histórias para falar da sua história. É o Deus que usa histórias para falar da minha história. E se você pega a Bíblia, você vai encontrar aqui inúmeras histórias com várias temáticas. Por exemplo, histórias de pessoas que passaram por situação de dor, de sofrimento com Deus e venceram no final, porque não abriram mão da fé e da fidelidade a Deus. Nós temos muitas histórias que falam de pessoas que venceram com Deus, passaram pela dor, passaram pelo sofrimento, mas no meio da dor, no meio do sofrimento, elas não abriram mão da fé e da fidelidade ao Senhor, e por isso elas venceram no final. Exemplo, quantos lembram de José? Irmão, José é uma história tremenda de superação, porque com 17 anos, vítima da inveja, do ciúme dos seus irmãos, ele é lançado numa cova, lançado num poço. Olha só, ciúme e inveja e ciúme. Muitas vezes pessoas por inveja e por ciúme acabam se tornando ferramentas nas mãos do inimigo para atingir as nossas vidas, de alguma forma. E naquele momento, irmãos, José é lançado na cova, e ali da cova ele é vendido para o Egito, numa caravana de ismaelitas, e ele passa então o sofrimento da cova, o sofrimento de ser apartado do seu pai, o sofrimento de viver como um escravo numa nação que ele não conhecia, e assim ele começa a viver. Só que a palavra de Deus nos diz algo muito forte, algo que é determinante na vida de José, que José passou por tudo isso, passou pela cova, foi vendido como escravo, foi para o Egito, só que Deus era com José. Deus era com José, passando pela prova, passando pelo sofrimento, mas Deus era com ele, Deus estava com ele. E aí o que aconteceu? Se tornou servo da casa de Potifar. A mulher de Potifar se atraiu por ele, mentiu que ele quis de alguma maneira violentá-la, foi preso, parou numa cadeia, mais sofrimento, mas firme na sua fé. Amém, irmãos? Firme na sua fé, firme na sua fidelidade a Deus. Fui injustiçado, fui colocado nessa cadeia, fui vítima da mentira, lá atrás fui vítima da inveja, do ciúme, mas nada disso tira a minha fé no meu Deus, nada disso rouba a minha fidelidade ao Senhor. A minha fé, a minha fidelidade estão intactas. O que aconteceu? Lá na frente ele foi levado para o palácio, onde Deus usou ele, trazendo a revelação plena, total e perfeita do sonho do rei, e aí ele se tornou governador do Egito. Ou seja, a história dele teve sofrimento, amém? Teve dor, teve injustiça, mas no final ele venceu, porque não abriu mão da fé e nem da fidelidade. Assim também aconteceu com Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas um belo dia, Satanás foi à presença de Deus, e Deus disse para Satanás: observaste Jó? Porque Satanás estava se gabando de que ele estava andando nos domínios da terra e governando a terra. Deus falou: você pode estar governando a terra, mas tem um lugar que você não está governando.
o coração do meu servo Jó. O meu servo Jó, ele é reto, íntegro, temente a mim, se desvia do mal. Aí Satanás falou, mas claro que ele vai te temer, claro que ele vai te servir, porque ele é abençoado, o Senhor dá tudo para ele. Aí Deus falou, então tira os bens. Aí foi tirando, tirou os bens, tirou os filhos, tirou a saúde, mas Jó não abriu mão da sua fé e nem da sua fidelidade a Deus. Quando ele perdeu todos os bens, ele se ajoelhou, irmãos, e ele disse assim: nu eu vim a esse mundo, nu sairei. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, louvor a Deus na perda, louvor a Deus perdendo, né? Ou seja, perdi bens, mas minha fé está aqui, guardada, a minha fidelidade está aqui, firme no meu coração. Assim aconteceu com Jó, assim aconteceu com José, assim aconteceu com Daniel, irmãos, com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. São histórias que muitas vezes Deus usa para falar da sua história, porque às vezes, assim como esses personagens, você está passando por sofrimento, por luta, as situações estão vindo contra você, dizendo: deixa de ser fiel a Deus, deixa de acreditar em Deus, e Deus está falando: olha para essa história, porque essa história tem a ver com você, e o mesmo final, a mesma vitória que eu dei lá no passado, para a história destes, eu colocarei na sua história. Temos histórias, irmãos, de pessoas que sofreram um bom tempo com situações de enfermidade. Quem aqui já sofreu ou está sofrendo com alguma situação de enfermidade? Levanta a mão, por favor. Muito bem. A Bíblia tem histórias de pessoas que sofreram com isso. Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, 12 anos, fluxo de sangue, esvaindo, né? Gastou tudo que tinha com os médicos, mas não desistiu de confiar em Deus. Temos a mulher curvada que andava torta, olhando só para baixo, não conseguia levantar o corpo, 18 anos, irmãos, não foi 18 dias, 18 anos aquela mulher andou curvada, só que ela estava no templo, curvada, com a coluna torta, com dificuldade para caminhar, mas adorando a Deus. Paralítico de Betesda, 38 anos esperando o milagre, na beira do tanque, próximo ao tanque, esperando o milagre de Deus, 38 anos. O que há de comum na história dessas três pessoas? O que há de comum é que todas elas foram curadas pelo poder de Deus. O que há de comum na história delas? Que elas sofreram uma grande espera, mas no final elas receberam vitória. Deus curou, Deus entrou com cura na vida dessas mulheres. E talvez essa história seja a história de alguém que está aqui dentro nessa noite. Talvez essa história seja a história de uma pessoa que está aqui dizendo: Senhor, eu estou sofrendo com esse problema há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Senhor, e agora? Agora o Senhor está dizendo: olha para o que eu já fiz e continua firme, crendo que eu ainda posso fazer. Olha para as histórias que estão na minha palavra, de pessoas que eu curei, que eu restaurei. Essa história pode ser a sua história. Assim como Davi teve que se ver dentro daquela história, existem muitas histórias que são para mim e para você, irmãos. Nós precisamos ver a nossa situação, nós precisamos ver a nossa causa, nós precisamos nos ver nessas histórias. Temos também histórias de pessoas que foram castigadas na infância, com situações traumatizantes, mas no final alcançaram honra e respeito. Jefté, por exemplo, a história de Jefté é tremenda, irmãos. Um homem que foi rejeitado pelos seus irmãos, porque nasceu filho de uma prostituta,
eles não queriam Jefté na família, porque ele era filho de uma mulher que era prostituta. Então, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi mandado embora. Mas, passado um tempo, as pessoas tiveram que ir atrás dele, porque ele era a melhor opção de Deus para ser o líder do povo naquela época. Eu quero dizer para você, as histórias tristes da sua vida, da sua infância, não vão determinar o seu sucesso, a sua vitória, não vão determinar o seu destino. O que determina o seu destino é a sua fé em Deus. A sua história pode ter sido difícil lá atrás, mas não quer dizer que é ela que vai determinar o que vai acontecer com você hoje. O que determina o seu hoje é o Deus que você serve hoje, é o compromisso que você tem com Deus hoje, não são as situações do passado. Às vezes o passado terá que ficar no passado, mas também temos histórias de pessoas que começaram bem, mas não terminaram bem, porque se desviaram no meio do caminho. Saul foi um exemplo, alguém que começou bem, mas no meio do caminho o orgulho, a arrogância, a soberba tomaram conta do seu coração e ele se desviou da presença de Deus. Crente, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância, cuidado com aquela atitude de achar que você sabe tudo, que você não precisa depender de Deus, que você não precisa se humilhar, que você não precisa ser aconselhado, que você não precisa ser corrigido, ou aquela atitude de não aceitar ser corrigido, porque Saul não aceitava ser corrigido, e o coração dele foi se endurecendo, a tal ponto que ele não só perdeu o trono, ele perdeu a sua condição de viver com Deus e na presença de Deus. Saul terminou os seus dias consultando uma feiticeira, e depois ele morreu cravado na sua própria espada num campo de batalha. Olha que fim terrível teve Saul, porque não vigiou o seu coração. Fala para o seu irmão, vigia o seu coração. Todos nós temos que vigiar o nosso coração. Irmãos, Davi, ele errou, e quando o profeta Natan foi falar com ele sobre os seus erros, Davi poderia ter dito assim: não quero saber, eu sou rei, aqui quem manda sou eu. Mas por que ele não fez isso? Porque ele não permitiu o orgulho ser maior do que a sua humildade. Sendo rei, ele foi humilde, ele reconheceu que estava errado. Muitas vezes nós precisamos ter a humildade para reconhecer que estamos errados. Irmão, Judas, quem foi Judas? Um homem que andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu os milagres de Jesus, recebeu os ensinamentos de Jesus, teve a oportunidade de estar com o melhor mestre, com o melhor professor, com o melhor líder, e mesmo assim fracassou. Porque às vezes as pessoas, quando fracassam, elas jogam a culpa no líder que elas tiveram. Ele teve o melhor líder da história e ele fracassou, porque a culpa não era de Jesus, a culpa foi dele, de não se entregar inteiramente a Cristo, de ter um coração dividido entre o dinheiro, entre o amor ao dinheiro e o amor a Deus. No final, o que falou mais alto no coração dele? O amor ao dinheiro. Porque Judas, ele era o tesoureiro, irmãos. Não sei quantos aqui viram já na Bíblia que ele andava com a sacolinha das ofertas, sim ou não? Era ele que andava com o dinheiro, era ele que lidava com o dinheiro. E é dito que muitas vezes Judas pegava alguma coisa da sacolinha e fazia um caixa 2 para ele. Então, até nessa época já tinha caixa 2. O que aconteceu? Lá na frente, as 30 moedas de prata só revelou o coração dele, como o coração dele estava. Então, estar dentro de uma igreja, ouvir palavra, nem sempre está
revelando quem realmente você é, ou como realmente você está. Às vezes você está dentro de uma igreja, mas o seu amor está no dinheiro, a sua confiança está no dinheiro. Às vezes você está dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, mas a sua confiança não está fundamentada em Deus, está fundamentada em outras situações. Então, às vezes as situações vêm para provar o teu coração. Enfim, irmãos, a última percepção sobre Deus: Deus perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos, mas Ele também nos corrige, permitindo a gente sofrer com as consequências. Uma coisa é Deus perdoar o pecado, porque duas coisas o pecado faz, e a gente precisa ter isso bem definido na nossa vida. O pecado, ele gera condenação e reprovação diante de Deus. Quando Deus te perdoa, a condenação e a reprovação está resolvida. Davi não estava mais condenado e nem reprovado, porém as consequências do pecado, Deus falou: agora essas você vai ter que enfrentar. A espada não se apartará da sua casa. As suas esposas, porque era permitido naquela época o rei ter mais de uma esposa, Deus disse: você ficou com a esposa do Urias em oculto, as suas esposas serão tomadas por outros homens diante dos olhos de toda a nação. Você parou a pensar nisso? Ou seja, com o mesmo ferro que você feriu, você será ferido. Tem uma lei na Bíblia que se chama lei da retribuição. Aquilo que você faz, Deus permite que alguém faça com você, para você sentir a dor que você causou. Os irmãos conseguem entender isso? Eu estou pregando algo aqui que não é muito pregado, entende? Então eu quero que você abra os ouvidos e entenda o que eu quero dizer. Às vezes Deus permite você sofrer com aquilo que você fez outros sofrer. Pastor, tem mais exemplo? Tem. Quantos lembram de Jacó? Jacó enganou. O nome Jacó significa enganador. Jacó enganou o seu pai para receber a bênção, sim ou não, irmãos? Quando chegou o momento de Isaac liberar a bênção, que era para Esaú, o que Jacó fez? Colocou uma pele de cabrito, foi lá para o pai passar a mão, porque Esaú era peludo, né? E Jacó não era. E aí quando chega lá, o pai passa a mão na pele do cabrito, pensa que é Esaú, e libera a bênção sobre Jacó. Jacó foi malandrinho, irmãos. Aí o que aconteceu? Chega o Esaú lá, chegou a hora de eu receber a bênção. E irmãos, e naquela época a bênção era irrevogável. Olha só como é que eram as coisas. A bênção foi liberada está. Tipo assim, já era, né? Ou seja, Jacó se apoderou da bênção do seu irmão. Os irmãos imaginam como ficou o coração de Esaú? Esaú queria matar Jacó, irmãos. E Jacó teve que fugir. Ele fugiu em direção à casa de Labão, parou no meio do caminho, deitou numa pedra, viu os anjos subindo e descendo uma escada. Deus fez uma aliança com ele, amém? Aí só que ele chegou na casa de Labão, se apaixonou por Raquel, amor à primeira vista, viu Raquel, ficou apaixonado e tal. E aí o que aconteceu? O que eu preciso fazer para casar com essa mulher? Aí o Labão falou: simples, meu filho, trabalha 7 anos. Aí o Jacó lá, 7 anos trabalhando, porque ele queria casar com quem que ele queria casar, irmãos? Com Raquel. Aí passou 7 anos, era aquela festa toda e tal, prepararam a noiva, colocaram um véu nela e tal, e mandaram para a tenda. Chega lá, ele descobre que ele casou com a Lia, com a irmã da Raquel. E depois da festa, depois do vinho, já tinha acontecido tudo, não tinha como devolver. Porque se ele não tivesse tocado na Lia, ele poderia devolver. Ele falou: não, aconteceu nada, né? Mas aconteceu, sacramentou.
O que aconteceu com ele? Ele foi enganado. Ele enganou e agora ele foi enganado. Ele foi enganado uma vez, ele foi enganado duas vezes. Por que, irmãos? Porque sempre tem alguém que é mais esperto que você. Não adianta, irmãos, sempre tem alguém. Jacó se achava o expert no assunto. Labão era doutorado em enganar, né? E ele caiu na mão do Labão. Mas Deus foi trabalhando isso na vida dele, para lá na frente, em Peniel, Deus mudar a história dele. Porque chega em Peniel, o anjo do Senhor pergunta para ele: quem você é? Aí ele tem que dizer: eu sou Jacó. Porque lá no passado ele disse que ele era Esaú. Então quando ele pede a bênção, é porque agora ele queria a bênção de verdade. Porque ele olha para o seu passado de engano, ele olha para todas as situações que ele viveu no engano, e ele não queria mais. Ele queria ser abençoado agora, sendo quem ele era. Eu sou Jacó. Ele teve que confessar que era Jacó, que era enganador. Ali Deus muda o nome dele para Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece, príncipe de Deus. Ali Deus muda a história de Jacó. Mas ele teve que passar pela mesma experiência que ele, pelo mesmo sofrimento que ele fez o outro sofrer no passado. Então eu quero dizer uma coisa para você: cuidado com o pecado. O pecado, ele pode colocar sobre você um jugo, ele pode colocar sobre você uma situação que vai trazer sobre a tua vida um sofrimento que Deus não vai tirar, porque é uma consequência que você precisa arcar com ela, né? Então Deus perdoa, mas Ele permite você passar pela consequência. Amém, irmãos? Agora as percepções de Davi. E aqui eu vou ser bem rápido para a gente terminar. Embora eu poderia demorar, mas eu vou procurar ser rápido. As percepções de Deus. Deus é um Deus que ama e toma iniciativa. Deus é um Deus que usa histórias para falar da nossa história. Deus é um Deus que perdoa, mas permite a gente ser tratado com as consequências do nosso erro. Mas as percepções de Davi. Primeiro, qual foi a primeira percepção de Davi? Que quando nós fazemos o que não podemos, sofremos o que não queremos. Quando fazemos o que não podemos, sofremos o que não queremos. Por que não podemos? Porque é errado, porque não é da vontade de Deus, porque não é certo, porque Deus não aprova. Então nós não podemos. Ele não podia fazer o que ele fez, então ele sofreu o que ele não queria sofrer. Então todas as vezes que você fazer o que você não pode, prepare-se para sofrer o que você não quer. Assim é a vida, irmãos. Todo ato de desobediência a Deus, ele trará consequências. Isso é certo, como 2 e 2 são 4. Toda vez que você entender a vontade de Deus e conscientemente ir contra, você está preparando um cenário de sofrimento à sua frente. Então o caminho da sua vitória é a obediência. Se você obedecer a Deus, você está fazendo o inverso, você está criando um cenário de bênção, de prosperidade para você à sua frente. Amém? Segunda percepção de Davi: a prosperidade é uma bênção, mas pode se tornar um problema, primeiro, quando nos leva a perder a noção dos nossos limites. Todos nós temos limites, amém, irmãos? Você tem consciência dos seus limites morais? Você tem consciência de até onde você pode ir? Você tem consciência do que você pode e não pode fazer? Muitas vezes esses limites se perdem quando nós temos poder, quando nós temos muito. Quando nós temos pouco, a gente consegue ter mais percepção dos nossos limites. Mas quando a gente tem muito dinheiro, quando a gente tem muito poder, parece que a noção dos limites vão se perdendo. Às vezes você vê aí, você vai olhar aí no mundo das celebridades, as festas que eles fazem, não tem limite, irmãos. Não tem limite para o que
para aquilo que se faz em relação a questões de sexualidade. Sim ou não, irmãos? Não tem limite em relação àquilo que pode ser ingerido em termos de bebida, em termos de drogas lícitas e ilícitas. Não tem limite. Por quê? Porque a gente tem dinheiro, porque a gente tem poder. Então quem tem, perde. Quem tem muito, muitas vezes perde a noção dos seus limites. Ser próspero é bom, ter dinheiro é muito bom. O problema é quando o dinheiro nos tem, aí vira uma tragédia. Enquanto você tem o dinheiro, está maravilhoso, mas a hora que o dinheiro tiver o teu coração, tudo vira tragédia. 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa disso muitos se desviaram da fé e se traspassaram com muitas dores. É o que está lá. O amor ao dinheiro levou Judas para o buraco. O amor ao dinheiro fez o jovem rico dar as costas para Jesus. O amor ao dinheiro está levando muita gente a perder a noção dos seus limites. Enquanto Davi estava humilde lá no campo, eu duvido, irmãos, que ele teria a ideia de fazer o que ele fez, mas porque ele estava no palácio, no terraço, com dinheiro na mão, com poder, ele achou que ele podia fazer o que ele não podia. Cuidado com a prosperidade, que muitas vezes te leva a perder a noção dos seus limites. A prosperidade é uma bênção, mas ela pode ser um problema quando ela me leva a acomodar espiritualmente. Eu tenho tudo, não preciso orar, não preciso buscar, não preciso estar na presença de Deus, porque eu tenho tudo. Então, às vezes, ter tudo pode ser um problema quando você acha que você pode deixar Deus de lado. Irmãos, tudo sem Deus é nada. Agora, nada com Deus é tudo. Amém? Nada com Deus é tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. Mas se você não tem Deus, você não tem nada. Outra percepção de Davi, irmãos, presta atenção. É mais fácil ver e condenar o pecado do outro do que ver o nosso pecado e reconhecer que erramos. Quando Davi ele é confrontado com a história do homem que matou a cordeira, o que ele faz? Muito rapidamente ele condena, sim ou não? Porque ele estava vendo um pecado na vida do outro. Ele não sabia que era ele. Ele estava vendo um pecado na vida do homem, da história, que matou a cordeira, do homem pobre. Então, muito rapidamente ele condenou, muito rapidamente, irmãos, ele se levantou contra a vida daquela pessoa. Ele chegou a dizer que a pessoa era digna de morte. Ou seja, quando o problema é na vida do outro, o pecado é na vida do outro, a gente é duro, a gente é insensível, a gente é até cruel na nossa condenação, no nosso julgamento. Mas quando o pecado é na nossa vida, a gente quer compreensão. Sim ou não, irmãos? Quando é na vida do outro, a gente quer morte. Quando é na nossa vida, a gente quer misericórdia, né? Então nós temos que ter essa percepção, irmãos. Nós não podemos ficar julgando, porque quem julga, muitas vezes está julgando a si mesmo. Com a mesma medida que você julgar, e que diz a Bíblia, Mateus 7, com a mesma medida que você medir, você será medido. Você que repara no olho do teu irmão, o cisco que está no olho do teu irmão, tem que tirar a trave do seu olho, né? Porque muitas vezes a gente precisa ter essa percepção, que a gente julga, condena e age com dureza quando o pecado está na vida do outro, mas a gente não tem a mesma facilidade de reconhecer e olhar e ver o nosso pecado. O pecado que Deus está na nossa vida. E em último lugar, irmãos, a restauração vem. A restauração vem primeiro quando nós temos a humildade para permitir que Deus use alguém para nos corrigir e falar conosco sobre os nossos erros. Aí que pega a coisa. Se Deus quisesse usar alguém para falar com você sobre os seus erros, como você agiria?
Deus levanta alguém e manda alguém falar com você. Porque Deus podia falar com Davi de qualquer maneira, sim ou não, irmãos? Podia escrever na parede, podia mandar um sinal de fumaça, sei lá. Deus podia falar com Davi de qualquer maneira que ele quisesse, mas Deus levantou uma pessoa. Entenda uma coisa: Deus levanta pessoas para tratar de pessoas. Então, às vezes, você precisa estar atento, porque se Deus levantar alguém para falar com você, não é porque Deus quer te humilhar, não é porque Deus quer te ferir, não é porque Deus quer te envergonhar, é porque Deus quer te tratar, para te levantar. Então tem gente que não aceita que ninguém vai falar com ela sobre os seus pecados, e muitas vezes você está jogando contra Deus quando você age assim. A restauração vem quando a gente tem humildade para se deixar ser tratado, para deixar que Deus use pessoas para falar conosco. E a restauração vem quando a gente confessa e deixa o pecado. Amém, igreja? Mateus 28, 13 e 14. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração, porque é uma palavra de alerta, porque a queda de Davi, irmãos, ela pode ser usada para nos alertar que nós podemos cair como Davi caiu. Você acha que você é melhor do que Davi? Eu não sou melhor do que Davi, irmãos. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho as minhas inclinações, ainda não gostaria de ter, mas tenho. E eu tenho que vigiar o meu coração, assim como você tem que vigiar o seu coração. Então, finalizando essa palavra, eu vejo assim que ninguém é tão consagrado que não possa cair se não vigiar. Ninguém é tão espiritual que não possa cair se não vigiar o seu próprio coração. Davi caiu não diante dos filisteus, Davi caiu diante dos inimigos interiores que estavam dentro dele. Então, às vezes, o seu pior inimigo é o que está dentro do seu coração, é aquele que pode te derrubar. Então, eu quero que você fique em pé nesse momento. São 8 horas em ponto no meu relógio, né?